querida do meu canal, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês sobre bullying. Pois é, quem já não sofreu bullying, né? Na minha época não tinha essa palavra bullying, né? Mas eu vejo que hoje eu sofri muito bullying. Eu vou contar pra vocês por quê. Eu tenho 1,80 m e além de ter 1,80 m, na minha época eu era assim muito magrinha. E eu tinha até, que nem dizer minha avó, uma saboneteira aqui assim, sabe? E lá na minha classe, quando eu era pequena, ainda muito pequena, o pessoal me chamava de girafa, pau de vira-tripa. E quando tinha aula de inglês, eles ficavam giraffe, giraffe, giraffe. E eu ficava, ai meu Deus, aquilo me entristecia, me deixava chateada. E logo que eu fiquei um pouquinho maior, os meninos eram todos menores que eu. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos, eu me apaixonei pelo menino mais inteligente da classe. Nunca esqueço o nome dele. Ah, não posso falar aqui. Mas era um menino novinho também. E ele colocou no meu estojo assim, você quer namorar comigo? Coloque aqui sim ou não. E eu coloquei que sim e coloquei no estojo dele. E ele me convidou para ir ao cinema. Na época o pai dele era amigo do meu pai, né? Eles eram da mesma maçonaria. E aí eu aceitei. E um outro menino da minha classe pediu a minha melhor amiga também namoro. E nós fomos ao cinema. Só que a minha melhor amiga também é alta como eu. Ela é minha amiga até hoje. E fomos ao cinema nós 4. Quando nós chegamos na porta do cinema, lá estavam os 2 baixinhos e nós 2 altas. E os pais deles, quando nos viram, ficaram assim, abismados de ver que nós éramos enormes. E eles pequenininhos. E lá no cinema nós assistimos ao filme e eles colocaram o braço em volta do nosso corpo, né? E ali nós assistimos o filme, somente isso aconteceu, não teve beijo nem nada. E ali teve aquele primeiro namoradinho, logo vieram as férias e aquele namorinho acabou. E então passou mais um tempo e sempre eu a maior da classe. E eu lembro que a professora também falava fila. E quando chegava a fila, o meu sonho era dar a mão para a professora. Mas acontece que quem dava a mão para a professora era a mais baixinha da classe. E eu não tive esse privilégio. Eu sempre, a mais alta, era a última da fila. E eu ficava lá no fundo da fila. E eu lembro que um dia eu pedi para a professora, deixa eu ficar na frente. Ela falou, não pode, Adriana, você vai ficar lá no fundo, porque você é mais alta. Ai, eu sofria muito bullying. E eles falavam isso, vai para o fundo, sua girafa, pau de vira-tripa. E eu era toda desengonçada. E há pouco tempo atrás eu peguei uma foto em que eu falei, mãe, por que você deixou eu dançar nessa festa da escola? Estavam todas as meninas bem pequenininhas e eu no meio, enorme. Falei, ai, Senhor, que vergonha. E uma coisa também que eu sofria muito bullying era por causa da minha fé. Eu sempre fui cristã, então assim, quando alguém falava palavrão, aquilo me incomodava. E também eu chegava final de semana, eu ia para a igreja, eu não pulava carnaval, eu ia para os acampamentos da igreja. Sempre a minha alegria foi estar na casa do Senhor, com os meus irmãos em Cristo, com as pessoas da igreja. Os meus amigos eram cristãos, nós fazíamos acampamentos, íamos um para a casa do outro, comíamos pizza depois da igreja, das reuniões de jovens. E quando chegava na segunda-feira, depois que eu já estava no colegial, que eu fiz colegial técnico em prótese dentária, eles perguntavam, para onde você foi, Adriana? Eu falava, eu fui para a igreja. E eles, eu não acredito, a gente foi para balada. Eu lembro que na minha época tinha um barzinho chamado Loft e Azul. E eles falavam, você não foi para lugar nenhum assim, você não aproveitou? E eu dizia, eu aproveitei, né? Fui para a igreja,
né, teve um louvorzão, depois a gente foi para casa de um amigo e comemos pizza. E, nossa, foi muito bacana. E depois nós fomos no cinema. Ah, Adriana, dá licença. Ah, essa vida de crente. E eu lembro que pegavam o meu pote onde misturava o alginato e eles falavam, olha, vamos passar o dízimo, vamos passar a oferta. E isso me entristecia. Uma vez também pegaram uma foto de homens nus, né, que tinham vários formatos, que eu não vou nem dizer do que, e aí eles pegaram e passa pra Adriana, e aí quando chegou na minha mesa que eu olhei, eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, falta de respeito, né? Geralmente a maioria das pessoas me respeitavam, até muitas pessoas falavam palavrão e falavam, desculpa, Adriana, né? Eu sei que você não gosta, desculpa, ou a Adriana tá aqui. Eu achava legal esse respeito que eles tinham de não falar palavrão, de, né, se privar de algumas coisas pela minha presença, por eu estar ali. Mas algumas pessoas extrapolavam e aquilo machucava o meu coração, porque era uma falta de respeito à minha fé, né? Era uma perseguição religiosa. E muitas vezes isso acontecia. Não só eu sofri bullying pelo meu tamanho, né? Que com 12 anos eu já tinha 1,80 m. Então eu não podia mais correr, brincar, e eu também não tinha muita noção de espaço. Eu tropeçava e caía de joelho, ralava o joelho inteiro e eu falava, meu Deus. Aí quando eu olhava, tava todo mundo me olhando. E eu era muito assim, eu falava, ai meu Deus, se a minha mãe vê que eu deixei cair isso, aí eu ia e limpava rapidamente, e a minha mãe trabalhava fora, ficava brava, nervosa, se eu visse alguma coisa fora do lugar, eu tinha que limpar rapidinho. Então, assim, eu sofri muito bullying com essas coisas, mas na minha época não tinha isso, né? De você chamar o pai e a mãe porque, sofreu bullying, aquela coisa toda. Mas assim, eu levei numa boa, graças a Deus, isso aí foi uma coisa bem resolvida depois, até por conta, né, da minha fé. Tem um versículo que diz, eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu tenho pedido ou pensado, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Então Deus sempre foi o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da minha angústia, da minha tribulação, da minha perseguição. Então, nossa, como Deus foi presente, né? E depois teve uma época também que eu fiquei sozinha, né? Que eu fui casada e aí eu fiquei sozinha, fui abandonada com uma criança de 11 meses no colo. Aí eu falei, nossa, agora eu não encaixo em lugar nenhum, nem no grupo dos jovens na igreja, nem no grupo dos adolescentes, nem no grupo dos casais. E agora o que eu faço? Né? Eu fui abandonada pelo pai da minha filha. E Deus foi tão maravilhoso que me enviou meu esposo. E meu esposo, ele veio de navio até Santos. E lá em Santos nós nos encontramos, nos conhecemos. E eu contei para ele sobre a minha filha, né, a Júlia, que eu tinha uma filha e que eu tinha sido deixada pelo pai dela e que eu acreditava ainda na família, no amor. E ele nos amou, ele nos acolheu e ele falou para mim, olha, você é a mulher da minha vida, a mulher que eu procuro todos esses anos. Na época eu tinha 22 anos para 23 e ele 26. E nós nos conhecemos, nos amamos e casamos e formamos uma linda família, tivemos mais 4 filhos e ele é mais alto que eu, mais incrível que eu tenho 1,80 m, ele tem 1,92 m. E isso foi assim, algo que eu fiquei, nossa, uau, né? Eu sempre tinha pretendentes do meu tamanho ou mais baixo. E ele é bem mais alto, eu nunca levantei a cabeça para olhar alguém e ali eu estava, né? Deus tinha me dado de presente alguém que realmente me amasse, me cuidasse e que fosse mais alto que eu. Isso aí foi assim um presente. Então, gente, não liga quando alguém
xingar você, te humilhar, tecer algum comentário ao seu respeito, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, né? E assim, aquelas pessoas que me xingavam, aquelas meninas lá, que eram desse tamanhinho, catatauzinho, continuam do mesmo tamanhinho, e ficaram gordinhas e tudo mais. E hoje eu tenho 5 filhos, muita gente diz, nossa, nem parece, né? Por conta de eu ser bem alta, né? Eu não fiquei gorda, não fiquei, deu para distribuir, né? Claro que eu preciso emagrecer um pouquinho, mas eu não fiquei assim, né? Muito assim, acabada. Mas é isso aí, gente. Todo mundo sofre alguma coisa, alguma perseguição na vida, mas a gente tem que ter bom ânimo, tá bom? Um beijo bem grande pra você.